Olá, estudantes do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História. Professor Tiago, nosso intérprete, acompanhando os nossos trabalhos aqui, tá bom? Pessoal, retomando um pouquinho do que a gente trabalhou na aula passada, né? A gente tem trabalhado aí, nós fechamos um conjunto de aulas que falava sobre a formação do território dos Estados Unidos e a expansão imperialista dos Estados Unidos na América Latina, principalmente aí no século XIX, início do século XX. A política do Big Stick, essa intervenção militar dos Estados Unidos, quando os interesses norte-americanos não fossem atendidos, né? Então a gente teve a política do Big Stick introduzida aí pelo presidente Theodore Roosevelt e o corolário de Roosevelt, né? Que era a atuação dos Estados Unidos como árbitros de conflitos que ocorressem na América Latina. As intervenções norte-americanas na América Latina, a gente trabalhou aí a questão, por exemplo, de Cuba, né, essa intervenção em Cuba com a Emenda Platt, né, os Estados Unidos anexando aí Porto Rico, Guam, Havaí, a intervenção na Guatemala. Então a gente fechou esse conjunto de aulas que falava sobre a intervenção dos Estados Unidos aqui na América. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada aí, compreendendo o processo abolicionista no Brasil. Então, esse processo, quais foram as leis, como se deu esse processo da abolição da escravidão no Brasil. Nós vamos analisar essas leis abolicionistas e a eficácia dessas leis para o fim da escravidão no Brasil. Nós vamos, então, falar dessas ondas imigratórias que ocorreram no Brasil no século XIX e também analisar o indigenismo no Brasil, império, esse período aí que o Brasil foi, então, governado por Dom Pedro I e por Dom Pedro II. Para início de conversa, trago aqui essa imagem do nosso imperador Dom Pedro II. O segundo reinado, ele começou ali em 1840 e vai terminar em 1889. Quem governou o Brasil durante o segundo reinado foi Dom Pedro II, né, o nosso monarca. Ele assumiu o trono aos 14 anos de idade, né? Muito jovem ele assume esse trono, após um golpe da maioridade que antecipa a maioridade de Dom Pedro II. Então, teoricamente, com 14 anos ele não poderia assumir o trono. Como o Brasil vivia um período conturbado da sua história com as revoltas regenciais, estudamos este conteúdo no 8º ano, a Sabinada, a Cabanagem, Balaiada, Farroupilha, a Revolta do Malês. Então, uma saída para conter essas revoltas, para trazer uma estabilidade política ao Brasil, foi então antecipar a maioridade de Dom Pedro e centralizar a governança na figura de Dom Pedro II. Trago essa aqui, essa é uma das fotografias, talvez a fotografia mais antiga que a gente tem de Dom Pedro, cerca ali de 20 e alguns anos de idade, 23, 24 anos de idade. A gente tem retratos, pinturas de Dom Pedro, essa é uma fotografia de Dom Pedro, filho de Dom Pedro I. Então, como eu disse a vocês, o segundo reinado começa em 1840. O Brasil, ele manteve uma monarquia após a sua independência, né? Praticamente toda a América adotou o modelo presidencialista republicano, o Brasil manteve a monarquia. E vai começar em 1840, como a gente viu, com esse golpe da maioridade. E esse primeiro período do governo de Dom Pedro II, né, esses 10 primeiros anos, de 1840 a 1850, a gente diz que é um período de consolidação do governo, né? O monarca era muito jovem, como eu disse a vocês, 14 anos de idade, então é o momento de se consolidar no poder, por fim às revoltas regenciais que estavam ocorrendo aqui no Brasil e mostrar a sua centralização política na figura de Dom Pedro, né? A partir de 1850, a gente tem o auge do segundo reinado. E a partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, a decadência desse segundo reinado e a proclamação da República. Nós vimos, né, fazendo essa retomada, que o café foi o principal produto do segundo reinado, então aí mais da metade das exportações do Brasil neste período, elas eram de café, então tinha um peso comercial importante, vai dar origem aí aos barões do café, principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo, né? E a partir de 1850, nesse contexto de uma segunda revolução industrial, nesse contexto das pressões inglesas aqui no Brasil, tem então as leis abolicionistas, né? Esse movimento abolicionista acontecendo no Brasil com a promulgação dessas leis.
Então, a primeira lei abolicionista que nós vamos ter promulgada aqui no Brasil e pelo Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. 5 anos antes da Lei Eusébio de Queiroz, nós tivemos uma lei, que não era uma lei brasileira, uma lei chamada de Bill Aberdeen. Essa lei, a Bill Aberdeen proibia o tráfico de escravos nas águas do Atlântico. Como o Brasil ele não vai querer respeitar uma lei inglesa, né, ele precisa mostrar a sua soberania, em 1850 ele então vai promulgar a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. De fato, houve uma diminuição nessa entrada de africanos e africanas para serem escravizados aqui no Brasil, porém continuou essa entrada dessa mão de obra de maneira escrava aqui no Brasil. Então a lei proibia, mas ela continuou, inclusive de formas a burlar essa lei. Alguns desses escravos entravam ali pelo Porto de Galinhas, em Pernambuco, que recebe esse nome, porque a partir de 1850 você não podia dizer que estava recebendo um navio de escravos. Então os comerciantes diziam que iam comercializar galinhas da Angola, né? Faziam essa analogia. 21 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, a gente tem a aprovação da Lei do Ventre Livre, né? O nome dessa lei traz aí algumas informações para a gente. Essa lei ela também foi chamada de Barão de Rio Branco, que é o autor dessa lei. E a Lei do Ventre Livre, de 1871, ele dava liberdade aos filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta época. Fazendo a análise dessa lei, percebendo aí o quanto ela colaborou com o fim da escravidão, vamos refletir, né? Eles davam liberdade aos filhos e filhas, mas não davam liberdade aos pais desses escravos, principalmente às mães. Quem iria cuidar dessas crianças, né? Será que a mãe conseguiria deixar esses filhos e voltar ao trabalho, né? Tem toda essa questão afetiva envolvendo para a gente pensar na eficácia de uma lei que libertava os filhos e filhas de escravas, mas não libertavam as mães dessas crianças, né? Nessa sequência, nós vamos ter em 1885 a aprovação da Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, que foi o autor dessa lei. A Lei do Sexagenário libertava os escravos com mais de 65 anos. Bom, gente, se hoje a expectativa de vida do brasileiro ela é um pouco mais de 70 anos, no século XIX essa expectativa de vida era bem menos, o brasileiro vivia bem menos, mas a lei dizia que se ele chegasse aos 65 anos, esse escravo estaria liberto. Vejam que as leis trabalham com os dois extremos, né? A Lei do Ventre Livre liberta os filhos e filhas nascidos a partir dessa data, 1871, e a Lei do Sexagenário, os escravos com mais de 65 anos, a grande maioria deles não chegavam aos 65 anos, e aqueles que chegavam, obviamente, com uma qualidade de vida mais comprometida. Então a lei ela não combatia a escravidão onde de fato ela acontecia, que era aí dessa população adulta africana que vivia no Brasil e utilizada como uma mão de obra escrava. Em 1888, um ano anterior à proclamação da República no Brasil, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela vai sancionar a Lei Áurea, declarando extinta a escravidão aqui no Brasil. Né? Grande parte dos negros e negras que viviam na condição de escravidão aqui no Brasil, que foram trazidos como escravos, já haviam conquistado a sua liberdade. Algumas regiões do Brasil, como a província do Ceará, já havia abolido a escravidão, quando a princesa Isabel faz essa lei, a Lei Áurea, do dia 13 de maio de 1888. Aqui no Brasil, a gente vai lembrar da figura do Zumbi dos Palmares, trouxe aqui uma reprodução do Zumbi dos Palmares, e da sua esposa Dandara dos Palmares, que juntos lutaram no século XVII contra a escravidão no Brasil. Zumbi foi foi o último líder do Quilombo, né, o Quilombo dos Palmares, que reuniu aí cerca de 20 mil pessoas, entre escravos, ex-escravos, indígenas e a população pobre. E o Zumbi foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Né? O quilombo foi destruído por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, e em uma emboscada o Zumbi foi morto. E a gente tem o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, estabelecido por lei no calendário do Brasil. Beleza?
Gente, trago uma atividade para vocês aqui, né? Então, qual dia no calendário brasileiro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, que é em homenagem aí à morte do Zumbi dos Palmares, esse líder do movimento negro. A gente tem as opções aqui, quando a gente voltar a gente faz a correção, beleza? Estou aguardando vocês. Pessoal, voltamos aqui com a nossa correção. Antes da correção, aquele recadinho, né? Não se esqueçam de resolver as atividades do Classroom, atividade obrigatória. Clique em enviar e assim você garante a sua presença na aula de História. Então a gente tem aqui essa atividade, né, no calendário brasileiro. A gente tem um dia que é dedicado aí ao Dia Nacional da Consciência Negra. Qual é esse dia, né? É o dia 20 de novembro, em alusão à morte do Zumbi dos Palmares, essa liderança contra a escravidão aqui no Brasil no período colonial. Gente, sobre a imigração, né? Então, a Lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada de escravos aqui no Brasil, né, os negros e negras trazidos da África para serem escravizados. Então, os fazendeiros de café, principalmente ali no Oeste Paulista, passaram a promover a entrada desses imigrantes aqui no Brasil, principalmente esses imigrantes europeus, né? Foi essa, portanto, a solução encontrada para contornar essa falta de mão de obra do Império, uma vez que, a partir de 1850, a gente vai ter essas leis que vão colaborar com o fim da escravidão no Brasil, ou na tentativa aí de acabar com a escravidão no Brasil, né? Uma experiência pioneira, então traziam-se esses imigrantes, né, faziam uma propaganda das terras brasileiras na Europa, e uma experiência pioneira com a mão de obra imigrante, ela aconteceu em São Paulo com o fazendeiro Nicolau Pereira dos Santos Vergueiro, ali em São Paulo, e ele financiou em 1847 a vinda de 80 famílias da Alemanha e da Suíça para a sua fazenda. Qual foi o sistema adotado, né? Então, obviamente, essas famílias que vinham para cá não iam trabalhar nesse regime de escravidão. O sistema adotado por esse fazendeiro foi o sistema de parceria, né? Ele dividia os lotes entre as famílias então cultivariam esses lotes, cultivariam a fazenda e, no fim da colheita, dividiria esses lucros, né? Obviamente, a maior parte dos lucros, já acordada com esses imigrantes, ficaria com o fazendeiro, o dono da terra, e uma parcela menor desse lucro, então, seria dividido entre as famílias nesse sistema de parceria que foi adotado aí no segundo reinado no Brasil. Chegando aqui no Brasil, o imigrante se via numa situação muito difícil, né? O trabalho na lavoura era um trabalho pesado, a gente estava acostumado aqui no Brasil com a mão de obra escrava, que trabalhava 16, 18 horas por dia nas
piores condições, esse imigrante chega, não vai trabalhar como escravo, mas algumas dessas características se mantêm nesse processo de produção, né? Então o trabalho na lavoura era pesado e tinha a questão dos maus tratos, né? Além disso, esses imigrantes eles tinham que comprar comida, roupa, os remédios do armazém na fazenda onde eles moravam, né? Geralmente um pouco mais caro, eles acabavam ficando endividados com o fazendeiro. Então, quando havia aquela repartição dos lucros, né, ele tinha que pagar a conta do armazém, os remédios que ele comprou, a comida, né? De repente, aí parte da passagem que foi pago para que eles viessem para o Brasil, o que deixava eles praticamente aí com uma parcela muito pequena desses lucros. Aqui é o Museu da Imigração em São Paulo, ele funciona hoje onde é a antiga hospedaria do imigrante. Então esses imigrantes, né, eles chegavam através do Porto de Santos, nessa viagem de navio, subiam até São Paulo e aqui na hospedaria do imigrante ele fazia então o seu registro, né? Existe um site do Museu do Imigrante, bem bacana da gente conhecer, inclusive com alguns documentos para que a gente possa consultar desses imigrantes que vieram para o Brasil, tá? Então é um museu na cidade de São Paulo. Trago um quiz aqui para vocês, gente, o sistema de trabalho implantado com a imigração, em que os fazendeiros dividiam com os imigrantes o lucro, foi chamado de... Deixa um tempo na tela, vocês respondem, a gente volta com a correção. Pessoal, voltamos aqui com a nossa atividade, né? Então, qual foi esse sistema implantado em que o dono da fazenda dividia com os imigrantes o lucro, né? Ele ficou conhecido como esse sistema de parceria. Bem tranquilo esse exercício, né? Galera, a gente vai falar um pouquinho do indianismo, né? Então, na literatura brasileira, o indianismo ele é um pensamento muito típico do século XIX, né? Que ele rompe com uma concepção do índio até então, que nós vamos ter no século XVI, XVII, XVIII, marcado pela colonização. Por que ele rompe com essa concepção do indígena, né? Porque ele trabalha com a valorização do indígena como um elemento diferenciado na formação da identidade da cultura nacional. Então, os escritores deste período, como José de Alencar, ele procura valorizar a identidade indígena como uma forma dessa identidade nacional. Então, o indígena, que no início da colonização ele era visto como selvagem, que ele deveria ser cristianizado, que ele deveria ser culturalizado, ele passa a ser visto agora como um elemento formador da identidade nacional, valorizando a presença indígena na nossa história, né? Então, José de Alencar, por exemplo, trago aqui uma foto do José de Alencar, um dos maiores escritores de língua portuguesa. Ele trabalha com a temática indigenista em suas obras, então ele tem uma trilogia de obras indigenistas, conhecida como Guarani, Iracema e Ubirajara. São 3 obras que ele faz aí, traz essa temática de valorização da cultura indígena, né? Foi no Império, portanto, que esse indígena, a figura do índio, ela acabaria sendo elevada à condição de símbolo genuíno da nossa nacionalidade, né? Nós temos aí três pilares da formação da identidade brasileira: o português que veio para o Brasil, o africano que foi trazido para o Brasil e o indígena que já estava aqui na chegada dos portugueses. Então, por isso que ele é considerado aí uma matriz originária dessa identidade brasileira, né? Difunde-se assim na literatura no século XIX, através dessas obras, essa imagem do índio herói, do construtor de uma identidade nacional. Beleza?
Trago aqui para vocês uma foto, né, um quadro chamado Iracema, né, Iracema, esse romance do José de Alencar, fala aí sobre a cultura do estado do Ceará, então a Iracema, essa obra do autor Antônio Parreiras, no acervo do MASP, e a representação desse indígena, né, como componente aí dessa cultura brasileira, dessa identidade nacional, nessa obra aqui do Antônio Parreiras. Pessoal, tem uma atividade agora para a gente fazer, uma atividade aí de escrita, né? Então ali no seu caderno, como a figura do indígena passou a ser retratada no segundo reinado. Qual foi essa mudança de concepção do indígena no segundo reinado? Deixa aquele tempo na tela e a gente volta fazendo comentários dessa questão. Pessoal, voltamos com a nossa correção, né? Então, como a figura do indígena passou a ser retratada aí no segundo reinado, né? Então, o indígena, que durante aí o período colonial, ele foi retratado, né? Ele foi visto como selvagem, né? Que precisava ser cristianizado, educado, né? Culturalizado, ele passou então no segundo reinado a ser percebido como um símbolo genuíno da brasilidade, um símbolo aí da nossa identidade nacional, da nossa nacionalidade. Então houve essa concepção que a gente teve com relação à visão do indígena, e este foi o movimento indigenista no Brasil, lá no segundo reinado, né? Então, nas nossas considerações, o Brasil no século XIX, né, viu o movimento abolicionista ganhar força, com a promulgação das leis, né? A gente viu a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, Lei do Ventre Livre, de 1871, Lei do Sexagenário, 1885, e a promulgação da Lei Áurea, em 1888, reforçando aí, né, a figura do Zumbi dos Palmares, de Dandara dos Palmares, são figuras aí do século XVIII que lutaram contra o fim da escravidão no Brasil. Devido à carência de mão de obra, o governo passa a incentivar a imigração, então aí no século XIX, né, com as leis abolicionistas, principalmente essa imigração de europeus e esse sistema de parceria estabelecido, né? Ainda no século XIX, esse movimento indianista que a gente acabou de ver, ele passa a valorizar a figura do indígena como elemento formador da cultura nacional. Beleza? Pessoal, na próxima aula a gente retoma esses estudos, né, sobre o processo de industrialização, imperialismo e resistência. A gente vai fazer uma retomada desses conteúdos. As nossas referências aqui. Até a próxima aula. Agradeço à equipe, ao intérprete Tiago, aos técnicos que permitem que a Aula Paraná aconteça e chegue a todos vocês. Tchau, até mais, gente. Tchau, tchau.